Primeiro relógio icônico que eu quero falar é o Omega Speedmaster, porque esse relógio tem uma história muito maneira. Ele foi pensado para ser um relógio automotivo, né? A ideia dele era medir o tempo que um carro demorava para dar uma volta numa pista, papapá, esse tipo de coisa, né? Porém, esse relógio, ele ganhou o aval de uma empresa um pouquinho famosa que chama NASA. E aí o pessoal da NASA começou a testar esse relógio, usar esse relógio, e esse é o relógio que foi para a Lua, junto com Buzz Aldrin, com Neil Armstrong e o outro mano que ninguém lembra. Quem foi o terceiro cara que foi pra Lua? Ninguém lembra. É isso. É impressionante, né? Como o cara não é lembrado. É tipo o quarto Beatle, né? O Paul, John, o Ringo e quem? É isso. Ninguém se importa com o outro. Brincadeira, gente, eu sei que é o George Harrison, tá? E o terceiro piloto da NASA é o Michael Collins. Então esse acabou se tornando um relógio icônico, porque foi o relógio que foi pra Lua, usado com os astronautas da Apollo 11, se tornou um relógio icônico por si só, né? E no vídeo de hoje eu vou fazer uma lista aqui de relógios famosos que marcaram história. Pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet, e esse é meu novo canal. Quero convidar você pra se inscrever por aqui, você que veio de outros canais, de outros trabalhos. Essa é uma nova jornada que eu tô começando, então eu preciso da sua ajuda por aqui. Deixa o seu like. Não esquece de deixar o seu comentário aqui falando que outro tema do mundo dos relógios você quer conhecer. E a ideia desse vídeo daqui é apresentar alguns dos principais modelos de relógio que existem para que você conheça melhor da relojoaria, para que você conheça um pouquinho mais da história desses relógios. E caso você se interesse em alguma coisa, você entre aí pro mundo dos relógios. E quero agradecer meus queridos amigos da Moment, que patrocinam esse canal e apoiam o meu trabalho nessa nova jornada. A gente tem um cupom de desconto lá na Moment Relojoaria, que é o cupom Castrinho. E usando o cupom Castrinho lá na Moment, você tem desconto na compra dos seus relógios. Tem Casio, tem Mondane, tem Citizen, tem Oriente, tem diversos relógios para as mais diversas ocasiões. Relógio social, relógio esportivo, tem smartwatch. O relógio que você precisa para a ocasião que você precisa, você encontra lá na Moment Relojoaria. Então dá uma olhada no link que vai estar na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, com o cupom Castrinho. Próximo relógio que eu quero falar é o Submariner da Rolex. E esse daí é um relógio icônico por si só, tá? E a ideia veio de um pica da Rolex que ele pediu para os engenheiros dele fazerem um relógio que fosse bom o suficiente para você mergulhar, mas que fosse bonito o suficiente para você usar ele à noite, numa situação mais arrumada. Eles acabaram surgindo com o Submariner, né? E o mais legal é que para lançar esse relógio, eles fizeram uma versão dele que desceu pro fundo do mar com um mergulhador, né? Um explorador chamado Auguste Piccard. Eles fizeram uma versão especial do relógio e eles desceram 3 quilômetros com o relógio. Aí depois fizeram vários testes, que eles jogavam os relógios no fundo do mar com uma corda e puxavam uma corda de novo, papapá. Mas nada disso importa. Sabe por quê? Muito bonito, mergulhar e tal, dane-se. A parada desse relógio é que ele simplesmente é o relógio do James Bond. Ele é um relógio simplesmente que o Sean Connery usou nos primeiros filmes do 007. E diz a lenda aí que esse era o relógio do Sean Connery que ele tava usando, e ele usou em cena e acabou virando o relógio do 007. Ah, Submarino, foda-se Submarino, a gente quer saber do relógio do 007. É isso. Talvez eu espante um pouco o público do relógio às vezes, né? Com o meu jeito. Talvez um pouquinho, né? Mas aí tem que fazer o quê? É meu jeitinho. Aproveitando, eu quero falar de uma marca que eu gosto muito e que não tem o reconhecimento da galera da relojoaria, que é a Casio. Eu vou falar do F91W, um dos relógios mais vendidos da história, um dos relógios mais icônicos, que é simplesmente essa belezinha daqui, que ele é o famoso bom, bonito, barato, pau pra toda obra, perfeito pra usar todo dia, clássico, icônico, imortal. Pois esse relógio pra mim aqui é gold dos relógios, tá? É impressionante como é um reloginho incrível, baratinho, tem lá na Moment, quebra todo o seu galho, funciona muito bem, combina com vários looks, mano, minimalista, bonitinho, ajeitadinho e tal. Esse relógio pra mim é a funcionabilidade, assim, tão elevada que funciona. Sabe? Ele é perfeito, relógio digital, maravilhoso, baita de um relógio. Mas se a gente vai falar de relógio icônico da Casio, não tem como a gente deixar de lado aí o G-Shock. O G-Shock acho que é o relógio mais icônico aí lançado pela Casio, tanto que virou uma linha à parte, né? Foi quando eles fizeram uma inovação tremenda de criar um relógio à prova de tudo. Então teve uma ideia lá dentro da Casio de criar um relógio que ele passasse por um teste triplo, que ele pudesse ser mergulhado dentro d'água, que ele tivesse uma bateria que durasse muitos anos e que ele sofresse uma queda grande que ele não quebrasse. Então a ideia era criar um relógio à prova de tudo, o que acabou dando muito certo, fez muito sucesso com a galera do skate, com o esporte radical, com a galera da engenharia, a galera da obra. Então o G-Shock se tornou um clássico icônico e, de novo, outro relógio muito acessível também, por isso fez o sucesso que fez. Próximo que a gente vai falar aqui é o Tag Heuer Mônaco, um relógio icônico que ficou eternizado aí pela sua associação ao Grande Prêmio de Mônaco, mas acho que talvez o que fez ele se tornar um relógio tão clássico assim também, né, foi a associação dele com uma celebridade que era muito famosa no estilo na época, né, que é o Steve McQueen, né? Steve McQueen é um autor clássico que as pessoas falam muito pouco hoje em dia e isso me incomoda um pouco. Ele é um cara, uma referência muito grande de moda, na gringa ele é muito referenciado também como o ideal desse homem estiloso, bonito, forte e formal, sabe?
sabe? E ele fez um filme que é o Le Mans, onde ele usa esse relógio e acabou se tornando um relógio muito icônico também, né? A gente não dá pra gente desassociar a presença de algumas celebridades, de alguns filmes com a história dos relógios também, né? Muitos relógios se tornaram icônicos por serem usados por celebridades ou por aparecerem em grandes obras do cinema. Outro muito legal de contar a história é o Royal Oak do Audemars Piguet. Nunca sei direito como falar os nomes. Estou aprendendo, gente. Então se me criticarem, critica nos comentários que pelo menos aumenta o engajamento, né? Olha qual que é a brisa desse relógio. Ele é um relógio com design octogonal, que é bem diferente. Foi feito por um cara que ele é muito famoso no design da relojoaria, que é o Gerald Genta. E ele é o primeiro relógio esportivo da Gerald Piguet, né? Da Gerald Piguet, não sei como é que fala. Mano, francês, pô, fudeu, né? E o mais maluco é que esse relógio, ele não é feito de ouro, mas ele acabou sendo vendido mais caro do que um relógio de ouro da Patek Philippe, e com um valor 10 vezes superior a um Submariner da Rolex. Então ele foi uma coisa meio icônica, assim, foi um momento meio que tipo assim, ó, não é o material desse relógio que torna ele especial, é o design, a exclusividade e o quão limitado é você ter um desses daqui. Não é só uma questão do que ele é feito, é como ele é feito, por quem ele é feito e quantos tem dele, né? E uma coisa legal que eu gosto dessa história do Royal Oak, porque ele é uma tradição inglesa, esse Royal Oak. Olha que legal, né? Que é o Carvalho Real. E por que chama Carvalho Real? Tem um navio de guerra muito famoso em inglês que chama Royal Oak. Acho que tem mais de um também, né? Aí você vai se perguntar, por que tem esse nome de Royal Oak, de Carvalho Real, né? É porque teve uma guerra civil na Inglaterra. E aí, um mano que era o príncipe Charles II, durante essa guerra civil, ele acabou sendo perseguido e ele teve que se esconder no campo, né? E aí um dia os soldados que estavam caçando ele foram atrás dele e foram atrás da casa onde ele estava, né? E aí ele fugiu da casa e diz a lenda, né, que ele subiu num carvalho e se escondeu entre os galhos do carvalho enquanto os soldados procuravam por ele embaixo da árvore. E aí eles acabaram não encontrando ele conseguiu sobreviver à noite e voltou, e tempos depois ele acabou ali indo ao poder, virando rei, papapá, e acabou criando essa lenda do Carvalho Real. Então por isso o relógio leva o nome. Se eu não me engano, o relógio leva o nome por causa do barco e o barco leva o nome por causa dessa história do príncipe Charles. É uma história muito interessante daí que eu resolvi contar. Outro legal de contar também é o reverso da Jaeger LaCourte. Esse foi um relógio que ele foi feito por encomenda para soldados britânicos que estavam em campanha na Índia e que no seu tempo livre eles jogavam polo. E aí, para não estragar os relógios deles, para não estragarem os modelos do relógio, eles queriam um relógio que ele desse um flip e virasse para dentro e não estragasse o mostrador, não estragasse nada do relógio, né? Então ele é um relógio que ele tem um design funcional que ele vira pra dentro. Isso é uma coisa muito icônica, ele tem uma inspiração em arte deco, é um estilo de arte que eu acho muito bonito, muito interessante e acabou se tornando um clássico da relojoaria também. Vamos falar aqui de alguns relógios envolvidos em pilotos de avião e guerra agora, rapidinho? Tem boas histórias aqui, tá? O primeiro de todos é o Big Pilot, da IWC. Esse é um relógio bem famoso também, né? Um relógio aviador, clássico, icônico. Uma coisa que a galera não sabe é que esse é o relógio dos nazistas. Ele era um relógio... É isso aí mesmo. Ele era um relógio feito para nazistas. Era um relógio que servia para os pilotos nazistas, né? E aí, quando os nazistas perderam a guerra, o Reino Unido foi lá, foi trocar uma ideia com a Alemanha, conheceu os caras e falou assim, pô, a gente queria que vocês fizessem uns relógios pra RAF, né? Pra Royal Air Force. E aí os caras acabaram fazendo os relógios pra RAF. E esse relógio acabou se tornando muito famoso por causa da RAF, mas originalmente era um relógio dos nazistas, né? Como várias coisas eram dos nazistas que a gente não sabe, tá? Como, por exemplo, o Fusca. Não sei se vocês sabem, mas o Fusca é um carro pensado por Adolf Hitler. Outro brabo, o Navitimer Breitling, que esse é um relógio feito por encomenda para a Sociedade de Pilotos dos Estados Unidos, que eles conseguissem ver tudo que eles precisavam para pilotar os seus aviões, eles acabaram fazendo um relógio aí por encomenda para essa galera. E hoje em dia ele é um relógio muito icônico da aviação. E o último relógio aí pensado em aviação é o relógio da Cartier, o Cartier Santos. Cartier é uma marca de joias famosa, ela é considerada a marca de joia dos reis, uma marca francesa, e um dia um cara que voava, né, um cara famoso aqui pro Brasil, né, virou pros caras e falou assim, pô gente, eu tô voando de balão, tô fazendo minhas experiências aqui de voo, e meu relógio fica caindo, né, eu uso um relógio de bolso aqui, muito ruim e tal, e eu precisava que vocês inventassem um relógio pra mim que não caísse, que eu pudesse fazer minhas peripécias aqui sem me preocupar com o meu relógio, né, que eu já tô preocupado com minha vida. Aí os caras, tá bom, vamos fazer esse relógio pra você. Sabe quem que era esse cara? Santos Dumont. Então, muita gente associa o Santos Dumont ao primeiro relógio de pulso, não é. Não foi feito pro Santos Dumont, mas o Santos Dumont usou um dos primeiros relógios de pulso da história. E da Cartier, tá? Também o Santos Dumont é um cara que tinha muita grana. Inclusive, em Paris, descobri, me avisaram isso nos comentários do último vídeo. Eu gosto muito dos comentários de vocês, eu leio os comentários de vocês, tá? Lembra que eu falei que quando eu tava em Paris, eu passei numa loja da Apple, na esquina da loja da Apple tinha uma plaquinha de dedicação a Santos Dumont e tal? Aquela casa era a casa do Santos Dumont, por isso que tem uma plaquinha pra ele. Gente, lugar lindo, Champs-Élysées, lugar incrível de visitar, tá? Meio burguês que eu falei agora. Mas recomendo Paris, é muito babaca, né?
É muito babaca falar isso. Cartier Tank. Gente, ó, é um relógio inspirado num tanque de guerra. Simples assim. Tinha um piloto de tanque de guerra, que era um general muito famoso, e a Cartier fez um relógio pra ele, né, baseado num tanque francês, que é o Renault FT-17, que se não me engano é da Primeira Guerra, e ele é um relógio muito famoso, porque ele foi usado pelo Kennedy, e ele tem uma coisa muito clássica, porque ele é um design retangular, e ele tem números romanos dispostos nas laterais do retângulo, assim, então você talvez não saiba qual relógio é esse, mas essa disposição de número é muito clássica, né, então eu, como trabalho com desenho, com design, pô, eu olhei esse relógio e falei, caralho, eu conheço isso de algum lugar, uma coisa que é tão reproduzida, esse jeito, esse mostrador dele, que ele dá um clique na sua cabeça que você já deve ter visto antes, mas você talvez não associe esse relógio. Gostoso demais a história de relógio? Vambora! Os caras têm um storytelling bonito. Olha esse daqui, ó. Felipe Patek Calatrava. Pô, nome brabo, Calatrava. Sinistro. Eles fizeram esse relógio inspirado na Cruz de Calatrava. É um dos relógios de entrada, entre aspas, da Patek Philippe. Relógio de entrada da Patek Philippe parece uma piada, né? Pra terminar, outro famoso é o Nautilus da Patek Philippe também. É do mesmo criador do Royal Oak. E acaba sendo um rival direto, né? Tem um relógio muito parecido, muito icônico também. O Rolex Daytona também é outro relógio famosíssimo da Rolex. E ele ficou famoso aí pra ele acabar patrocinando aí as 24 horas de Daytona na década de 60, que era um prêmio muito famoso. Legal, né? Eu gosto muito que relojaria tem muita associação com guerra, aviação e carro. E mergulho, né? Só coisa divertida. Pô, é impressionante isso. Coisa que o homem gosta, né? É pay, vrum, 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 vrum. Só coisa legal. E aí, o GMT Master também, outra linha icônica, mas eu trouxe aqui o GMT Master 2. Ele tem uma história muito legal dele, que ele foi feito em parceria com os pilotos da Pan Am, né, da Pan American Airlines. E ele, se não me engano, acho que é o primeiro relógio que ele tinha uma função muito específica, que era você ter 2 fusos horários no mesmo relógio que não era digital. Então você fazia um get-get, seu relógio mostrava de onde você era. Então, por exemplo, você estava indo pro Japão, você estava saindo dos Estados Unidos, então você conseguia saber qual que é o horário que era no Japão e qual horário que era nos Estados Unidos. Mas quero deixar aqui uma menção honrosa ao Maradona, que achou um jeito de burlar isso sem precisar comprar um relógio desse. Sabe o que ele fazia? Usava 2 relógios de pulso. Um com o horário da Argentina e outro com o horário de onde ele tava. De um jeito um pouquinho menos classudo, né? Um pouquinho mais caro, né? Que você tem que comprar 2, né? Bom, gente, faltou um monte de modelo de relógio. Esse daqui foi isso que eu levantei na minha pesquisa. Óbvio que eu poderia passar horas falando de cada um desses modelos de relógio. Mas a ideia aqui era apresentar o mundo da relojoaria pra vocês. Relógios, histórias e tudo mais. Mas quero saber de você, que outro relógio você acha que faltou na lista? Tem alguma correção? Manda as correções pra mim, que eu tô sempre ouvindo vocês. Aproveita e usa o nosso cupom CASTRINHO lá na Moment Relojoaria. E vou deixar aqui do lado também um vídeo com várias tendências de moda pro próximo ano. Será que você tá seguindo a tendência ou você está fora da tendência? Clica aqui do lado pra descobrir.